Boa noite a todos. Estamos aqui com mais uma reunião mensal da GEB-RS. Sejam todos bem-vindos. Hoje, 9 de julho de 2021, estamos aqui reunidos para um bate-papo com as regibianas da RS, a escritora Lorena Fontoura, autora da obra O Portal de Mariana, Uma Vida Entre Convulsões, e a escritora Ione Russo, autora da obra bilíngue Luto em Carne Viva. Sejam bem-vindas, Lorena e Ione Russo. Dá um alôzinho. Obrigada. Boa noite. Terei o auxílio, então, na parte técnica e na coordenação da Andréa Barrios, a nossa vice-presidente. Lorena e Ione, vocês terão 30 minutos, então, para apresentar suas obras, e no final será aberto para questionamentos e reflexões. Os microfones já estão silenciados. Inicio, então, contigo, Lorena. Tá? A Lorena Fontoura é especialista em coaching, graduada como gestora em recursos humanos, é professora de pós-graduação pela Uniaselv, escritora independente, aluna do curso de formação livre para escritores pela Metamorfose Cursos, vice-presidente nacional da Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, coordenadoria Escritoras Nacional, desculpa, membro da Academia de Letras do Brasil, seccional Rio Grande do Sul, ocupante da cadeira de número 108, com o patrono João Cabral de Melo Neto, ALB Rio Grande do Sul, membro da Academia de Artes, Ciências e Letras Castro Alves, ocupante a cadeira 2, com o patrono Érico Veríssimo. Membro imortal, fundadora da Confraria Internacional de Literatura e Artes, ocupante da cadeira de número 5. Patrono Ana Aurora do Amaral Lisboa. Autora de O Portal de Mariana, Uma Vida Entre Convulsões. Seu primeiro livro individual, pela escritora Metamorfose, lançado em 2020. Então, Lorena, o que te levou a escrever a obra O Portal de Mariana, Uma Vida Entre Convulsões? Aqui está a obra, a capa da obra. Boa noite a todas e a todos. Bom, Eliane, como aluna, né, da Metamorfose Cursos, eu tinha que, no final, né, já na parte final, desenvolver um livro individual. E eu fiquei pensando, o que eu vou escrever? Né? Logo que eu me inscrevi, na verdade, me inscrevi para o curso, eu fiquei pensando, o que eu posso escrever? Eu tenho uma história, eu tenho a minha história. Né? E é uma história que foi difícil, né? Um momento difícil da minha vida, de limitações, eu falo mais adiante sobre isso. E eu decidi, então, que eu queria escrever sobre a minha própria história, né? As minhas crises convulsivas, as limitações, né? O preconceito e a falta de conhecimento por parte, digamos assim, da população na área no intuito de socorrer uma crise, um convulsionado. E eu disse, bom, eu não queria fazer uma autobiografia, porque, enfim, eu não tinha nem conhecimento suficiente para isso. Eu conhecia a minha história, mas eu não queria colocá-la assim em público toda a minha vida. E eu decidi, então, junto com o professor Marcelo Spalding, fazermos uma realidade baseada uma ficção baseada em fatos reais. Então, Mariana foi nascendo. Eu, de início, não seria nem esse título, mas
fomos trocando, enfim, e acabou ficando Mariana, né? O Portal de Mariana, Uma Vida Entre Convulsões. E realmente ele trata das minhas crises convulsivas, onde começaram, eu tinha 11 anos. Eu, naquela época, fazia natação, eu era atleta do União, e fui obrigada a parar, não poderia continuar, né, com nadando com crises convulsivas. Eu sofri preconceitos, muitos preconceitos, quando eu tinha uma crise na rua, né? Muitas pessoas diziam, bah, tá bêbada, né? Bah, puxou muito fumo. Tudo isso no meio de uma crise, né? Eu acordando, na verdade, da crise, porque quando tu convulsiona, na verdade, tu apaga, né? Eu uso esse termo, tu apaga. Quem está acudindo, quem está ao teu lado, é que realmente recebe toda aquela carga do teu corpo em espasmos, né? Teus olhos revirando, tua língua torcendo, enfim, a baba, né? Que todo mundo dizia que era contagiante, enfim. Então eu quis falar sobre isso, né? Sobre uma realidade, né? Que nós temos ainda hoje, que é essa falta de informação, inclusive nas escolas, de como o professor deve proceder, de como um coleguinha, né, deve não, mas enfim, como acudir, né, uma pessoa em uma crise convulsiva. E eu achei que eu poderia dar essa ajuda e essa minha contribuição como paciente, né, que fui como uma convulsivante, para deixar eternizada em um livro. Então surgiu o Portal de Mariana. Foi assim, né, no meio de um curso, onde para me formar eu teria que desenvolver esse livro, né, baseado no projeto, e nasceu a Mariana. Foi assim, foi uma coisa, e foi libertador ao mesmo tempo, porque por muitos anos eu não havia mexido nessa caixa, né, a caixa da dor, a caixa da doença, a caixa da dor que eu fiz a minha família passar, né? Então foi um pouquinho difícil, foi mexer numa chaga que eu considerava fechada e não estava. Hoje eu posso dizer, ela fechou, sabe? Hoje ela está fechada, mas foi difícil. Eu busquei informações, inclusive, das minhas crises, e eu deixei a minha mãe por último. Justamente por ela ter passado ao meu lado todo esse período de dor, né? Então, eu não conseguia falar com ela sobre isso. Falei com a minha irmã, com as minhas amigas, com meu ex-marido, ele foi muito importante também nessas colocações, e deixei minha mãe realmente por último. Quando eu já tinha quase todos os dados, né, sobre as crises, aí eu falei com ela. Aí ela disse, não, foi assim, foi assado, sabe? Ela foi indo e foi leve. Não foi... Eu tinha medo de mexer, como eu estava mexendo na minha ferida, de mexer numa ferida dela. Eu não queria fazer isso. Então eu deixei a minha mãe por último, já com todos os dados. Eu só fui dizendo, mãe, como é que foi? Foi assim, foi assim. Não, foi, né? Então ela preencheu as lacunas que ainda estavam fechadas, né? Em aberto, perdão. E realmente esse bebê, né, criou forma, criou vida, né? E eu tinha essa necessidade de fazer o portal, né? Então, na verdade, a Mariana está em cinza, né? Que era como eu me via, né? O meu mundo havia se tornado cinza na minha adolescência, porque eu tinha que sair acompanhada, eu ficava com medo, né? De cair na rua e várias vezes eu caía. Eu não ingerir álcool e dava o problema, porque eu tinha medicação e eu não podia beber. Mas o adolescente acha que pode tudo. E aí eu caía no meio da rua e nas festas. Então, depois de um tempo, eu disse, não, eu sou doente, eu tenho que me assumir assim e eu vou ter que respeitar essa limitação.
foi onde comecei realmente a progredir, né? Baixei o hospital, fiz vários exames naquela época. Hoje é um exame comum, mas naquela época era um dos mais atualizados, enfim, né? E hoje eu já sou considerada normal, né, dentro dos padrões médicos, né, da medicina, porque fazem 30 anos, 35 anos que eu não convulsiono. Então, eu já tirei a medicação, hoje eu vivo sem nenhum medicamento. E considerada, né, agora, nos parâmetros da sociedade, uma pessoa normal. Mas, entre tudo isso, eu tive uma gravidez, ainda com medo e com a medicação, porque tu conta 10 anos da última convulsão para considerar cura. Então, eu nunca, por 10 anos, eu não conseguia. Eu ficava meses e tinha de novo. Então, começava a recontagem, e assim foi indo. E quando eu engravidei da Renata, antes mesmo de engravidar da minha filha, fomos aos médicos para saber se poderia ter filhos, se a medicação não iria interferir. Depois de um estudo e de uma troca de alguns medicamentos, eu fui liberada, né, para engravidar. Nós tínhamos muito medo durante a gestação da Renata, do bebê, no caso, né, vir a ficar medicado, né, com a minha própria medicação, né, e depois na amamentação também. Então, na verdade, eles diziam que ela poderia demorar, inclusive, no parto a chorar, né? O que não aconteceu, ela saiu chorando já, foi um berro só. E depois, na parte da amamentação, também corria esse risco, que foi tranquilo, não houve nenhum problema com uma amamentação com leite materno. E eu achei que eu tinha que passar essa história, né, para as pessoas. E, inclusive, eu tenho uma leitora, né, eu tenho ela com muito carinho, que é a Jéssica, que eu fiquei sabendo, né, quando eu fiz o lançamento do livro, a minha sobrinha entrou em contato e disse: Tia Lu, eu tenho uma amiga, uma colega, que ela está grávida e ela tem problemas de convulsões. E eu quero muito dar esse livro para ela. A Jéssica, na verdade, a Jéssica foi a leitora que eu levei pessoalmente no trabalho dela, o livro autografado, né, o presente da minha sobrinha para ela. E foi bem importante, foi um momento bem significativo, muito, muito forte entre nós duas. Foi muito bom, foi muito bom. Lorena, assim, qual é o papel que teve a escrita para ti nesse processo? Ele teve algum papel, assim, importante, a escrita? Sim, com certeza teve. Quando eu desde pequena, eu gostava de escrever. No período que eu fiquei hospitalizada, eu escrevi muito, né? Eu escrevia na agenda, né? Eu tinha agendinha do lado da cama, do leito, e cada pessoa que ia me visitar, e aquele dia eu anotava tudo. Eu tô assim, me sentia assado, enfim. Foi realmente um diário, né? Não foi nem uma agenda, foi um diário. E eu continuei escrevendo. Depois eu entrei, né? Eu parei, teve um gap grande entre esse período e depois como escritora. E, enfim, eu conheci a Ilma Borges, né? Eu mostrei os textos, ela queria ver meus textos, ela disse que seriam, todos eles poderiam ser publicados, né? Eu não tinha uma qualidade, digamos assim. E depois que eu me inscrevi, que eu fui aceita, na verdade, na Academia de Letras, na Academia Brasileira de Letras, eu senti a necessidade de me aperfeiçoar nessa escrita, certo? E aí eu me inscrevi no curso, onde eu desenvolvi realmente as técnicas, a parte teórica do desenvolvimento, né, da escrita literária. E eu não tinha... Uma coisa é tu ter a teoria, tu ter o embasamento, tu participar das aulas, tu fazer as tarefas, mas quando eu me vi à prova de fazer um projeto, né, para um livro, eu fiquei assustada.
Mas após o projeto, né, que o Marcelo aprovou, e que era o medo da gente, né, porque a gente sempre acha que a nossa ideia é a melhor do mundo. Eu disse, ai meu Deus, vamos lá. Ele aprovou a ideia e vamos lá, começa. E foi indo, eu fui fazendo com toda a parte do embasamento teórico que eu havia, né, adquirido nas aulas. E a escrita realmente ela mudou, ela mudou a minha vida hoje, como mudou lá atrás, né? Quando eu fiquei hospitalizada, que eu fiquei escrevendo. Então eu tenho 2 momentos muito importantes com a escrita. A escrita quando eu era adolescente e estava doente, né? E a Lorena de agora, né? Estudando para poder se qualificar, se aperfeiçoar para uma escrita melhor. Então a escrita para mim é algo muito libertador escrever para mim. Eu me sinto feliz quando escrevo. Eu me sinto, se eu fosse comparar quando eu escrevo alguma situação, eu diria que é a mesma sensação de quando a gente sai do banho, né? É o corpo lavado e a escrita lava a alma, né? Então é corpo e alma lavados. A escrita para mim é isso. Ela é algo libertador, né? Eu gosto de escrever, eu sinto necessidade de escrever. É isso, ela é libertadora para mim. Tua obra, porque quando eu li o Portal de Mariana... Tem um diagnóstico clínico, Lorena? Não, eu nunca tive nenhum diagnóstico. Em todos os exames, não era epilepsia, não, porque a epilepsia ela tem uma certa continuidade, né? E as minhas crises não tinham uma continuidade nem as mesmas características. Eram totalmente, e todos os exames eram normais, considerados normais. Não houve nenhum porémzinho que pudesse ser marcado, assim, foi ali. Não tinha nada. Nada, não. Darielle, a Darielle quer contribuir? Por favor. Isso, eu achei muito interessante a história da Lorena e eu vou querer muito ler o teu livro. E o teu relato, eu sou, acho que mais ou menos tua contemporânea, e tudo que tu disseste, eu lembro muito bem dessa questão realmente do preconceito em relação ao que tu contaste. Eu imagino realmente o sofrimento teu e da tua família. E todo tipo de preconceito e qualquer tipo de discriminação são coisas realmente abomináveis, muito dolorosas, e que nós precisamos conversar muito sobre isso para nós tentarmos extirpar da sociedade. Com certeza, o teu livro vai contribuir de forma muito importante para isso. E quando tu falaste também, eu me lembrei de um livro da Nancy Houston, que é A Espécie Fabuladora, e ela diz o seguinte: para Nancy Houston, todos nós, seres humanos, somos contadores de histórias inveterados. Tenhamos ou não o hábito de registrar nossas criações ficcionais, nossas fábulas em formatos tais como livros, filmes, enfim, contar histórias, não é? Então, nós, seres humanos, nós somos contadores de histórias, sejam elas ficcionais ou não. E eu acho que a tua história é muito importante, ela tem um papel cidadão extremamente importante para a nossa sociedade. Então, parabéns. Obrigada. Eu fiquei assim muito emocionada com a tua história. Eu quero muito lê-la, tá? Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Darielle. Andréa, por favor. Está me ouvindo?
Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Sim. Ai, que bom. Há pouco tinha falhado. Lorena, eu queria voltar para o teu comentário sobre como foi feito o livro, o que significou para te escrever. Porque quando eu li o Portal de Mariana, eu não sabia que é uma ficção, mas eu não sabia o quanto havia da tua própria história aqui, né? E agora, te ouvindo, é muito transparente esse efeito benéfico e até catártico que tem a escrita, não só no teu processo, eu acho que de qualquer escritor, né? Mexer em feridas é doloroso, sim, mas escrever salva. É verdade. E me chamou muito a atenção enquanto eu ia lendo, eu até marquei. Eu não vou ser spoiler, tá? Mas eu preciso citar alguns trechinhos. É coisa pouca, tá, Lorena? Não vai estragar nenhuma surpresa. Sem problemas. Na página 57, por exemplo, diz assim: ficou sem religião e sem fé, nossa pobre Mariana. Esse nossa pobre Mariana. E depois, em outro lugar também, eu não sei se eu vou achar aqui, eu marquei, e assim fez nossa adorada Mariana. Eu disse assim, eu não sabia que a narradora era tu, né? Era um narrador que acolhia a Mariana, né? De uma forma tão calorosa, né? E que em um determinado momento, inclusive, se envolve, né? E se declara na narrativa dizendo, não demorou muito, estavam não era isso que eu ia dizer, desculpa, não, mas assim, tem outra parte, só um pouquinho, que diz assim, eu nem precisaria comentar, mas vou. Rogério apareceu para alguma coisa. Esse eu não precisaria comentar, mas vou, é o narrador, ou a narradora, se declarando aqui. E eu achei muito interessante, e agora me deu conta o quanto de ti tem isso, né? Sim. Me chamou muito a atenção esse narrador, essa narradora aqui, né? Sim. E também reforço o comentário da Darielle. Para mim foi uma leitura muito enriquecedora, porque eu não conhecia, né, essa realidade e acho que sim, é extremamente instrutiva e necessária, né? Porque a gente pode precisar auxiliar alguém, né? E a literatura, esta obra nos traz isso, né? De uma forma muito clara. E mesmo mexendo nas feridas, não é uma obra amarga, não é uma história amarga. E isso me chamou a atenção também. Mostra todos os lados, as alegrias também, né? As tristezas, as frustrações, claro que sim, tem momentos muito fortes aqui, né? Muito fortes, mas tem momentos fortes de alegria também. Sim. Então, mostra que a vida pode seguir seu curso de uma forma muito feliz também. Né? Isso é muito, muito importante também. Né? Então, eu queria fazer esse comentário, Lorena. E te parabenizar. Obrigada, André. Obrigada, André. Obrigada. Ele deve ser lido. Então, a parte que a Mariana ficou descrente, digamos assim, para não dar um spoiler maior, também houve um problema religioso com a Lorena e a Mariana, onde as pessoas se abusam, é um termo forte, mas eu vou usá-lo, daquele teu momento de fragilidade, captam, pescam aquela família para si, prometendo a cura, que não está ao alcance de ninguém, só de Deus essa cura. Então, sabe, então a Mariana sofreu também, eu sofri tudo isso. Então, eu quis
colocar essa parte também de uma maneira leve, né? De uma maneira leve, que não... eu tentei não julgar, né, o que foi sofrido, né? Não categorizar, né? Para não, senão realmente, como a Andrea falou, se tornaria uma história pesada. Onde entra a ficção, entra em personagens mais leves, em situações que não aconteceram, mas para tornar o conflito que precisa dentro de um livro interessante, porque por que não a autobiografia? Agora eu posso falar, porque ficaria muito pesado. Então entra a ficção, né? Aquele morde, assopra, para o livro não ficar pesado para o leitor. Essa foi a ideia. Lorena, eu gostaria de te perguntar o seguinte: para mim não está muito claro, no sentido de não ter havido um diagnóstico. Algumas hipóteses foram aventadas como possibilidade de diagnóstico. Sim. A outra pergunta, se tu procurasse uma ajuda psíquica enquanto tu passava por isso, principalmente na adolescência, te ocorre que isso possa ter sido um possível transtorno emocional, alguma coisa parecida? O que tu acha de tudo isso? Ione, hoje, aos 58 anos, agora eu respondo também a Darielle, né? Sim, eu acredito que sim, existe um transtorno emocional, sim. Naquela época, nós não tínhamos esse conhecimento da área mental. Então, nós tratamos só na parte científica, nós não tratamos o emocional. Naquela época, não... não é que não havia, talvez a minha família não tivesse recursos para isso, né? Então, eu fui diagnosticada, né? O que o doutor Alencastro falou naquela época? Possivelmente poderiam ser convulsões da adolescência. Foi simplesmente esse diagnóstico que eu recebi. Assim como ela vem, ela vai embora. E realmente eu fiquei dos 11, né, a fase que eu inicio o meu ciclo menstrual, aos 21, quando eu casei. Quando eu falo eu casei, eu também tive relações sexuais. Então, houve também um escape de energia. Não sei se isso é possível, mas enfim, foi esse período que eu tive essas convulsões. E o diagnóstico que nós tivemos, né, no caso, foi esse, crises da adolescência. Mas eu acho que por desconhecimento, e por desconhecimento, a minha família, acredito que não, e nem eu não sabia também. Hoje eu procuro, hoje eu faço psicoterapia, né? Inclusive a Letícia Fossati é a apresentadora do meu livro, foi ela que fez a apresentação. Nos tornamos mais amigas hoje do que médico-paciente, doutor e paciente, enfim. Mas eu gosto de fazer a psicoterapia. Gosto muito, eu me sinto bem. Eu preciso conversar, eu preciso expor o que eu sinto. Então, eu preciso de um profissional ao meu lado. Eu tenho essa necessidade. Te respondi, Ione. Obrigada. Nada, querida. Lorena, há alguns minutos tu falaste da tua leitora, para quem tu levaste pessoalmente o livro. Então, eu vou compartilhar com vocês, que eu acho que é muito importante o que nós temos aqui para apresentar. Só um pouquinho, desculpem. Tem que compartilhar o som também, senão vocês não vão ouvir. Boa noite a todos, o meu nome é Jéssica e primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade de dividir com vocês a minha experiência com o livro O Portal de Mariana. Este livro ele tem um grande significado para mim, porque aos meus 12 anos eu fui diagnosticada com convulsão. Quando eu recebi o diagnóstico foi um choque para mim e para minha família.
E lendo o livro O Portal de Mariana, eu me identifiquei porque muitas coisas que aconteceram com a personagem também aconteceram comigo. Além disso, a forma como o livro chegou até mim foi muito especial. Eu descobri que estava grávida com 2 meses e foi no susto, porque na verdade a gente não estava planejando. Eu sempre brinco que foi no susto do descuido, mas o melhor descuido da minha vida. E foi um turbilhão de sentimentos, porque eu fiquei muito preocupada, fiquei com medo na troca de medicação, de convulsionar. Então, foi uma gravidez que foi conturbada, eu fiquei com muito medo mesmo. E eu sempre digo que eu tenho muita sorte de ter pessoas muito especiais na minha vida. E eu gostaria de falar de 2 delas. Uma delas é a Paula, uma colega de trabalho que me ajudou muito durante a minha gravidez. A Paula sempre me motivando, falando: Jéssica, fica tranquila, vai dar tudo certo. Fica tranquila, sempre com uma palavra amiga. Isso me ajudou muito. E a Paula me mandou o link do livro O Portal de Mariana. E eu falei assim: nossa, Paula, eu vou ter que comprar esse livro. Falei pra ela: é bem o que eu tô vivendo. Eu preciso comprar esse livro. Falei pra ela. E não deu nem tempo. A Paula me mandou de presente o livro. Olha que gesto lindo, sem palavras para agradecer ela por isso, sabe? E aí entra a segunda pessoa especial, que é a Lorena, a escritora do livro. A Lorena, ela fez questão de me entregar o livro em mãos. Eu fiquei muito feliz, eu achei um gesto tão bonito também, mas tão bonito que eu não tenho palavras para agradecer. Dela ter ido me entregar o livro em mãos e por dividir a história da Mariana. Uma história inspiradora que nos deixa cheio de esperança. É um livro muito bom de ler, ele motiva a gente de pensar que coisas boas estão por vir, né? É um livro que conta uma história que é uma história que tu vê que tem coração, sabe? É uma coisa que tem sentimento. É muito bom e eu convido todos vocês a lerem, que vocês não vão se arrepender. O Theo, meu filho, ele nasceu no início do ano, em janeiro, e devido à pandemia, a gente não podia ficar recebendo visitas, né? Então, aos pouquinhos, o Theo foi recebendo os familiares e conhecendo todo mundo, com os devidos cuidados. Quando a minha Dinda chegou na minha casa, ela perguntou para mim: Jéssica, o umbiguinho do Theo já caiu? E eu falei: já, Dinda, eu deixei guardadinho, vou guardar numa caixa decorativa que eu tenho, que tem uma foto minha grávida na frente. Aí ela falou assim: Jéssica, eu vou te falar uma coisa. Quando eu tava grávida do meu primeiro filho, me falaram o seguinte, que era bom a gente pegar o umbigo do nenê quando caísse e colocasse dentro de um livro ou dentro de um dicionário, que isso ajuda a criança a ser estudiosa, a ser inteligente. Ela falou assim: Jéssica, é superstição, mas não custa tentar, né? Olha aí, eu fiz com os meus 2 filhos e os 2 estão ali, ó, bem inteligentes, estudiosos, né, dando orgulho pra mãe, ela falou. E eu falei: é verdade, né, Dinda, não custa tentar, vou fazer. Falei pra ela. E aí, aquela correria, passou o tempo, e depois ela me ligou um outro dia e falou assim pra mim: Jéssica, um umbiguinho, tu já colocou no livro? E eu falei assim: não, Dinda, vou colocar hoje. E aí eu sentei na cama e pensei: tá, mas eu não tenho nenhum dicionário em casa, nenhum livro de português, nada. Aí eu pensei: não, peraí. Nada mais especial do que colocar o umbiguinho do Theo no livro O Portal de Mariana, que é um livro que me ajudou muito durante a minha gravidez, que me ajudou a ter mais esperança, que me motivou, que me inspirou. É um livro tão especial, mas tão especial que merece o umbigo do meu filho ser guardado ali, eu pensei. E eu fiz isso, eu peguei o umbiguinho do Theo e coloquei no meio do livro do Portal de Mariana e está ali guardado. Então eu agradeço muito a Lorena por dividir essa história com todos nós, uma história que inspira, que me fez muito bem, que mudou a minha vida. Mudou de pensar que talvez daqui a um tempo eu possa não convulsionar mais, que a gente pode sim vir a ter esperança. É um livro muito bom e que me fez muito bem. Eu espero que todos vocês possam ter a oportunidade de lerem e espero que vocês gostem tanto da história quanto eu gostei. E agradeço a vocês por me escutarem e de poder dividir com vocês agora a minha história. Um beijo e um abraço para todos vocês. Que linda. Emocionante. Emocionante. Lindo, né? Queria mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Olha aqui, aqui é o umbiguinho do Theo. Ah, Aham. que amor.
Aqui é ela grávida, na caixinha, na capa. Aham. E aqui ele já está aqui, ó, na caixa, o livro com o biguinho do Theo. Eu fiz questão Lindo! de fazer essa foto, essa montagem para guardar comigo, porque foi muito emocionante, foi muito bom conhecer a Jéssica. Que lindo, olha só, muito bom. Obrigada, Lorena, por compartilhar conosco, né? Eu que agradeço. Essa É impressionante como a literatura nos inspira não só na arte como na vida, né? O teu livro, Lorena, inspirou a Jéssica, né? Para a vida, para todo esse momento bonito da vida dela e nos inspira a nós leitores, né? E inspirou a Eliane, né, Eliane? Sim. Então agora eu vou te dar a palavra. Obrigada, Andréia, obrigada. Então, da minha autoria, O Portal de Mariana. Poema. Ar natalino, aromas diversos. Vão nas escadas, bolas coloridas realizem. Dores sufocadas no espelho, reflexos. Anos obscuros, peregrinações à mostra. Revoltas no íntimo, medos encapsulados. A cura, o brinde, recomeços. Olhares distintos, preguiçoso relógio, maximilares acelerados, sangramentos vertiginosos, ventos convulsionantes, mãos preventivas. Passados próximos, silenciosos pães, gélidos caminhos, atípicos encontros, movediças areias, lua cheia, dores na alma, faiscantes pupilas, descortinam papéis, processos doados, encontros, desencontros, sinas, entrelaçados saberes, ceifadas horas, sonhos, delicadezas, visceral amor, intérprete do caos, herança, ninguém discute. Esse é o meu poema, a partir da leitura do Portal de Mariana, Uma Vida entre Convulsões, da nossa querida Lorena. Desculpa, gente. Obrigada. Eu não tenho palavras, me pegou de surpresa. Lindo. Muito lindo. Muito obrigada. Acho que é um pouco, né, Lorena, do nosso carinho e do nosso agradecimento por você trazer a tua história e ajudar tantas pessoas. Né? Deixa eu me refazer. A literatura nos prepara para a vida, sim, sim. Tanto o teu livro quanto o da Ione, eles nos inspiram e nos ensinam a viver. Eu acho que a literatura é isso, ela tem que emocionar. Ela tem que te tirar do lugar comum. Então, eu já me sinto privilegiada se eu conseguir esse momento aqui com vocês, já é tudo. Obrigada. Obrigada a você, Lorena, mais uma vez. Parabéns pela obra, muito sucesso. E as pessoas que desejarem adquirir, como podem fazer? Podem entrar em contato comigo ou pelo site da Metamorfose Cursos também. Eles estão à venda por lá, né?
Mas eu também tenho os meus aqui e eu encaminho também pelo correio, sem problema nenhum. Certo. Ok. Parabéns. Parabéns. Salva vidas, né? Esse trabalho salva vidas, a Darielle comenta ali no chat. Verdade. Seguimos. Obrigada. Seguimos, então, com a outra palestrante da noite, Ione Russo. Ione Russo, então, nos últimos tempos, o que mais ouvimos falar é sobre a palavra luto e a importância da sua elaboração para gerações que nos sucedem. Estamos aqui com a autora especialista que nos apresentará a obra Luto em Carne Viva. Ione Russo é psicanalista, escritora, psicóloga pela PUC, ex-professora da Faculdade de Psicologia e FAMECOS da PUC, ex-diretora administrativa da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, coordenadora de grupos psicoterápicos de adolescentes, adultos e pacientes crônicos. É psicanalista pelo CEP de Porto Alegre, membro pleno e do Conselho do Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre. É coautora do livro Contos Contemporâneos, de 2016, coautora do livro A Arte da Palavra, em 2017, coautora da coletânea Palavras, 2020, e Luto em Carne Viva, 2018. Ione, contigo a palavra, né? Conte-nos o que te levou a escrever a obra Luto em Carne Viva, uma obra bilíngue. Por favor, a palavra é tua. Então, o que me levou a escrever esse livro? Eu escrevi esse livro e esses contos do livro na terceira pessoa, porque poderia ter sido na primeira pessoa. Eu não queria fazer isso uma biografia. E achei mais fácil escrever na terceira pessoa, como o Miguel e a mulher do Miguel, que é a Violeta. Que, na verdade, Violeta quer dizer Ione. Então, esse relato é uma história vivida comigo e com o meu marido. Ele está há 19, vai fazer 20 anos agora, em estado vegetativo, aqui na minha casa, na nossa casa. Eu tenho uma equipe de pessoas, uma home care completa, que cuida dele. Eu também tenho muito trabalho no sentido de conseguir isso, porque no momento que a gente tem um diagnóstico, como foi o dele, que foi uma violência, que a gente não sabe por que aconteceu isso, foi uma paulada na cabeça, no momento que ele estava no trabalho, durante a noite. A gente não sabe se foi assalto, se foi... Não sei o que aconteceu, não sabemos, não sei o que acontece dentro dele, porque sequelas gravíssimas ficaram, e não sei o que acontecerá, mas eu acho que isso é conviver visceralmente com a incompletude. E eu resolvi, então, escrever essa experiência. Aliás, os 3 últimos meses desse livro foram escritos no hospital, porque ele estava no hospital também nessa época, porque ele volta ao hospital, volta e meia. E eu acho que quando eu quero dizer luto em carne viva, porque luto, na verdade, não se restringe a um objeto perdido como pessoa. Luto é a perda de um objeto de amor, seja uma pessoa, seja
uma ideia, seja uma casa, seja... Mas eu acho que quando é com um familiar, é muito difícil. E é luto porque ele não está inteiro, ele ficou danificado, ele ficou completamente prejudicado, então ele não tem memória de trabalho, ele não tem visão, e hoje ele não consegue nem se virar na cama. Mas eu costumo dizer que eu não sabia o que a gente ia passar nos primeiros dias lá do hospital, quando ele fez 7 cirurgias na cabeça, claro, essa paulada foi na cabeça e isso derivou uma hemorragia, né? E as sequelas ficaram. Então, o luto, na verdade, é pela parte que se foi, é pela parte que ele era um homem brilhante, ele continua um homem brilhante. Ele continua um homem brilhante porque ele pouco fala, mas volta e meia ele tem algumas tiradas assim espetaculares que a gente nem acredita, e depois fica um mês mudo, um mês e meio sem falar, e de vez em quando sai alguma coisa. Eu gostaria de ler algum trecho que eu escrevi, e depois eu também quero comentar sobre esse luto que a gente vive diariamente em carne viva. Claro que não é com a mesma intensidade sempre, mas eu gostaria de ler alguma parte aqui do livro e depois eu continuaria, pode ser, com a fala sobre luto, inclusive estendendo para esse luto nosso nessa pandemia. Eu vou ler, então. O livro, então, tu já mostrasse, né, Eliane? E então eu vou ler. Poetas e escritores sabem erotizar a guerra. Donald Schiller. Inicia a temporada de guerra. Instrumentos de defesa e ataque entram em ação como numa fantasia. Ele, na luta contra a desistência, afronta a escuridão com sua espada luminosa. A serrilha corta sua cabeça num tresloucado risco de pedaços de cada um. Miguel, onde andas? Violeta, recolhida na floresta dos ventos, acredita-o em algum lugar. Diante dela, ali mesmo, naquele abismo de sensações, unidos no desejo e no delírio das horas quentes, enquanto o batalhão de ataque serra, abre, pica e recorta, e costura. 7. 7 aberturas para um mundo incerto. 7 resistências, 7 cirurgias e 7 vidas. Os aparelhos ecoam na sala dos riscos. Som insuflados, picadas, catéteres, sondas, produzem uma orquestra metálica e acre. O desassossego de Violeta confronta aquele corpo inerte. Monólogos dialogados, alentos de mãos, roçar de corpos, onde o calor é nutrido e a fé energiza as expectativas. Corpo morno, ali jaz passível, a investida amorosa. Preces alimento a turma da defesa. Ferramentas se cruzam no brilho dos metais e na força da esperança. O prognóstico enregela-se com o tempo de junho e a natureza hiberna à espera do sol. Neblina e lágrimas derramadas nos bosques e nas faces. Esperanças famintas se nutrem de expectativas entrecortadas por vírgulas e reticências durante uma estação inteira. Miguel descobre razões para sua escolha. Por alguma razão, ele continua vivo. O seu cheiro e o calor de sua mão a fortalecem.
Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é a dor que desatina sem doer. Luís de Camões. Quanto mais parece sobrar daquele homem atraente e charmoso, a esperança alimenta a crença de Violeta de que ele não vai morrer. O cérebro de Miguel não tem mais do que entumecer e os estertores iniciam. Os médicos pedem para sua mulher se retirar da UTI. No jeito. Permanece agarrada naquelas mãos e seu coração parece que vai sair pela boca. O temor de perder aquele homem inexiste como expressão alcançável para descrever sua dor. Aos solavancos, sua expectativa corcoveia em não esmorecer. É impossível, depois daquilo tudo que se amaram, que viveram, ele não está mais ali, ele sumiu. Não, algum fio de alguma coisa corre entre esses dois, pois nada lhe permite admitir que isso poderia acontecer. E a luta continua por horas. A situação estabiliza-se no grau máximo de risco. Agora é só esperar. Não para Violeta. Sua confiança sempre foi pela vida. Brigou, lutou, chorou consigo mesma, pois em sua ideia, o seu afago, a sua voz, precisavam sobrepor-se para mantê-lo ocupado em viver, ao menos para escutar os seus recados. O amor e a agonia cerraram fogo no espaço. Brigando hora a fio, o cio vence o cansaço. Da música faltando um pedaço do Djavan. O vento grunhe, as folhas revoltas de aflição enlouquecem no ar como piorras numa dança desesperada, vitimadas pelos uivos de ouro, o vento frio e difícil naquele inverno de dor. E mesmo assim, durante os 3 meses de coma, com altos e baixos, pareados de amor, de vida e de desejo, tudo transcorria. Como alguém pode pensar em perecer desse jeito? A morte, escorada num canto, permanecia sem graça e com sua foice sem fio, lenta e sorrateiramente, afastava-se constrangida. Os minutos nessas horas preguiçosas estendiam-se os dias frios e dolentes. A pachorra gélida transmutava-se em esperança. Sempre. A atenção de Violeta permite-lhe a agudeza nas mínimas alterações de seu marido. Ao derreterem-se os dias, o calendário apressado destoa do ritmo de recuperação ansiado. Não piorar já era uma bênção. E o coração de quem ama fica faltando um pedaço, que nem a lua minguando, e nem o meu em seus braços, do Djavan. Maio, junho, julho, agosto. Setembro, promessas imentes, partos coloridos brotavam nos jardins, borboleteios alvissareiros onde tudo vicejava. Era primavera. Trinados e esgacinados do passaredo, pela reanimação do tempo que acontecia e que saracoteava o gelo das almas. E Miguel, com suas mãos sempre enlaçadas nos da de Violeta, mantinha um compasso gradual. Cada dia vence um átimo de expiação glacial da agonia, seguindo o ritmo do tempo. 11 quilos de combate deixaram a Violeta mais elegante e pronta para as pelejas da recuperação. Transformações de corredeiras, mares, vales, depressões, montanhas, solidificações de continentes e contidos, amálgamas infinitos. Rescaldos explorados, acervos resgatados, restaurações possíveis, planícies a serem cultivadas,
planejamento a ser executado para a nova fase, o restabelecimento. Diz assim o Edgar Morin: é adulto quem se conforma em viver com menos para não morrer tudo. Períodos de mutações, o desejo de Violeta em amor eterno. Pureza de limão, como diz Djavan. Tem mais um pedacinho aqui. À medida que o tempo passa, a definição do estado de Miguel vai destoando do esperado. Suas dificuldades e decorrências consolidadas ofuscam a esperança de um total restabelecimento de sua saúde funcional. Tudo pode ser suportado se sobre isso puder ser contada uma história. Hannah Arendt. Mesmo com a parte clínica excelente, a perda quase total de capacidade de memorização, a impossibilidade de distinguir objetos e pessoas, de andar, a inépcia de deglutição tornam sua vida uma réstia de luz em meio a um salão escuro. Mas as passagens desconhecidas e hostis, difíceis de administrar, são enfrentadas com dor, susto e altivez. Para Violeta, as carícias com o marido trocaram de objetivo e os desejos mudaram de alvo. A dificuldade em lidar com essas transformações, mais a dor da realidade imposta, minimizaram angústias menores. Inicialmente, ela não acredita na realidade que se apresenta. Espera a qualquer momento acordar, feliz por ter sido apenas um pesadelo. A despeito das noites insônias, não há o despertar. Realidade nua e crua. As sequelas eram devastadoras. Violeta vê aos poucos seu papel de companheira, mulher amada, transformar-se lentamente ao seu juízo e elaboração em mulher primeira, mulher mãe, exercido desde o primeiro dia do incidente. E a mulher morte arrancada, não. E a mulher morte, atarantada ao som do cantarolar de Violeta, embalando as noites de Miguel, esquiva-se pelas frixas sem ser guarida. É mais ou menos isso. É natural que a ternura de Violeta, algumas vezes, tome o lugar de outros afetos. Nada que sirva de carranca para a dor. Acantonada, a tristeza fica espreita, mas a atenção a Miguel é tamanha que a miúde ela se derrete ao abandono. A raiva e a aflição, transformadas em caminho de pedras concretadas, formam trilhas seguras e firmes para novas passagens. Violeta inicia um longo e penoso trabalho de reinvenção de sua vida. O tempo cura o que a razão não pode curar, disse Sêneca. E na claridade de sua alma, entre momentos de maior ou menor lucidez sobre o que minimamente expressa, Miguel conseguia, num dia feliz, declarar: fiquei vivo por ti, minha gringa. Essa afirmação, assombrando a espessura da dor, acende cada vez mais a chama do amor. Sem olhar para trás, nem esperar milagres, Violeta trilha com Miguel uma estrada incerta, sem comparações com o passado, nem previsões para o futuro. Do homem ativo, que ele sempre foi, há um grande luto em elaboração, mas do que hoje é um guerreiro, e existe a vida para comemorar, músicas para cantar, amores para sentir. Isso é o que importa. Isso é o que eles vivem. Respeitando seu próprio tempo e alentada por seu gratificante trabalho profissional, ela em nada se exige além do que alcança. Enfrenta essa difícil caminhada
encorajada pelo amor do marido, dulcificando-o com sua ternura e coragem. A cada noite, ao badalar dos sinos da catedral, aqui tem catedral, Miguel adormece a meia voz de Liederstal, de Liszt, cantarolado por Violeta. É mais ou menos isso. Muito obrigada, Ione, por trazer a tua história, a história de amor, principalmente, tá? Tem o luto, a dor, mas tem o amor. Tá? O amor que envolve, que acolhe e que aconchega, tá? E vai curando, tá? Vai curando as feridas, vai curando o que há no caminho. Tá? Eu queria fazer uma correlação desse luto em elaboração, né, ao que a gente passa nessa pandemia. Pode fazer. Na verdade, não entendi. Pode fazer, Ione. Na verdade, talvez a gente pouco se dê conta do que a gente está passando nesse horror, nessa guerra. É uma guerra. Eu anotei algumas coisas aqui que eu gostaria de colocar, assim, que a arte, em geral, ela denuncia a dor, ela transforma também a dor. Quando eu resolvi escrever isso, quando eu vi, estava escrito algumas coisas que me diziam muito, e que poderiam dizer muito para algumas pessoas também. O meu objetivo em publicar isso foi exatamente para poder auxiliar as famílias que porventura tiveram ou têm algum familiar com alguma sequela neurológica. E essa sequela neurológica não precisa ser só o dano que tenha havido inicialmente no cérebro. Pode ser de uma cardiopatia, pode ser de inúmeros casos. E isso transforma-se numa complicação muito grande, porque, ao mesmo tempo que existe um luto do que se perdeu, é impossível completar o luto porque a pessoa continua viva. E quando eu falo em luto, o luto não é só quando a pessoa morre, quer dizer, o luto é a perda de um objeto de amor. Então, na verdade, talvez um luto muito difícil seja esse, que seja em carne viva, que continua o luto, mas continua uma parte viva que não é possível completar o luto. Eu acho que isso nós estamos passando na pandemia. Nós estamos passando, nós não estamos podendo ter os mesmos costumes que a gente tinha, isso é um luto. Nós não temos as mesmas convivências, nós perdemos amigos, familiares, além de perder parte da nossa liberdade. E esse é um luto também em carne viva, porque nós estamos passando por isso e até nem temos possibilidade de saber quando é que isso vai terminar. Então, eu queria mostrar a dificuldade que é da elaboração desse nosso luto na pandemia, porque é um luto que, na verdade, fica quase, essas mortes dessas pessoas ficam quase que naturais, de repente. Ah, morreu fulano, morreu outro fulano. E é como se ficasse... é mais um. E no montante da história, são vários mortos que a gente não tem como prantear, que a gente não tem como chorar, nem como enterrar, nem como velar. E como é que fica esse luto? É um luto quase impossível. É um luto
vai perdurar, porque só acredito que a gente vai conseguir superar tudo isso, e nós temos uma pulsão de vida imensa. E é isso que vai nos fazer ajudar a superar esse luto de tudo que a gente perdeu em termos familiares, em termos pessoais, em termos em termos maiores, numa visão maior. Eu acho que a solução de tudo isso pode ser muito calcada na arte. E a arte pode ser pessoal, a arte é pessoal, e pode ser como escrever, pintar, desenhar, fazer poesia, fazer teatro, fazer trabalhos manuais, desde que seja uma forma de poder entrar uma parte dessa dor e ressignificar essa dor. Então, muito me preocupa tudo isso que nós estamos passando e que eu desejo que isso não fique tão banalizado como muitas vezes está, essas mortes todas. Eu acho que é mais ou menos isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigada, Ione. Sim, né? Merece nossos aplausos, porque realmente estamos vivendo um processo de luto diariamente, né? E como poder elaborar tudo isso, né, Ione? De que forma que será que a gente consegue elaborar tudo isso? Ou em partes? Né? Acho que sim, né? Quando a gente busca recursos, né? Se tu me perguntar assim, eu sinto que eu elaborei grande parte desse luto, grande parte. Eu continuo com o meu trabalho no consultório, eu continuo fazendo um trabalho junto com vocês, eu continuo atendendo pacientes em grupos, atendendo familiares de pacientes com sequelas, famílias que precisam de atendimento. Eu acho que é a forma de poder transformar toda essa dor em arte, em alguma coisa que possa ser útil para os outros. Por isso eu publiquei isso. Transformar essa dor em cuidado, né, Ione? Eu acho que é isso que tu está trazendo, né? Os nossos consultórios, né, cada vez mais os pacientes nos procuram, né? E a idade, com o passar do tempo, e pacientes com mais idade, né, estão nos buscando por atendimento. Então, a literatura, né, a psicologia nos ajuda, sim, nos ajuda muito a sobreviver neste mundo, né, nesse mundo de dor, de tantas histórias perdidas, mas a vida pulsa, né? A vida pulsa e nos coloca para a vida a enfrentar isso e transformar tudo isso que estamos vivendo. Né? E, Liane, mesmo assim, nesse estado, ele consegue me abraçar e me reconhecer. E isso vale tudo. Eu faria tudo de novo. Que lindo. Eu queria fazer uma pergunta para ti, Ione. Como tu te sentes hoje após essa tua escrita, tu ter colocado dentro da nossa literatura, eternizando esses teus momentos com teu marido? Como tu te sente depois de ter escrito o livro? Bom, cada vez que eu leio isso, agora mesmo eu estou gelada. Cada vez que eu leio é como se fosse uma revivência, cada dia mais atenuada. Acho que isso é uma elaboração de luto. É lógico que não dói mais como os primeiros tempos. É lógico que a sensação que eu tenho é
é muito mais suave. É claro que eu lido com isso o dia inteiro e acho que muitas pessoas me recomendaram por que eu não permiti ou não permito colocá-lo numa clínica ou ficar no hospital. 2 vezes já veio a ambulância aqui, mandada pela Unimed. Não deveria falar isso, mas, bom, para levá-lo para o hospital, tal, mas eu não permito porque se não tiver uma indicação médica de alguma necessidade hospitalar urgente, não, ele vai ficar em casa. Perfeito. Então, aqui ele tem uma UTI, ele tem uma home care 24 horas por dia, fisioterapia 3 vezes por dia, então ele tem um atendimento excelente e tem o meu olhar. Como é que eu me sinto? Eu me sinto cuidando de uma criança amada. É isso que eu me sinto. Amada, muito. Eu queria fazer uma colocação. Te ouvindo, enquanto tu lia esse trecho, é impossível não sentir o amor. Nós tivemos, na verdade, aqui nessa live, o privilégio da própria autora, com o seu sentimento muito e mais que verdadeiro, transbordou para todos nós esse amor. Eu queria que ficasse registrado, porque foi lindo te ouvir lendo esse trecho do teu livro. Parabéns. E eu quero ele para mim, eu quero ler o teu livro. E Ione, eu queria aproveitar os teus relatos e a colocação da Lorena para ler, se tu me permitires, um trechinho do teu livro. Em Andréia, só para a gente pontuar, a Andréia foi que fez a tradução para espanhol do livro da Ione, né? Então, como tradutora, então tu tens a palavra como a tradutora da obra, por favor. Então, eu vou começar lendo o trechinho e depois eu vou falar da minha experiência, porque eu vou ler nas 2 línguas. Por isso eu não vou ler todo o conto, né? Só um trechinho. Eu vou ler, então, um fragmento do conto Declaração. Ainda nos treinos e exercícios em decifrar as letras, Miguel parecia ter algum objetivo, pois mesmo com a expressão cansada, persistia na prática junto com a terapeuta ocupacional. Certa manhã, depois de 3 horas de tentativas, Miguel, com enorme esforço, consegue escrever em letras maiúsculas uma mensagem no computador, com o rosto colado na tela. Minha vida, eu não sei quanto te quero, mas, e muito mesmo, para sempre. Miguel. Aún en los entrenamientos y ejercicios en descifrar letras, Miguel parecía tener algún objetivo, pues, mismo con la expresión cansada, persistía en la práctica junto con la terapeuta ocupacional. Una mañana, después de 3 horas de intentos, Miguel, con un enorme esfuerzo, logra escribir en letras mayúsculas un mensaje en la computadora, acá pegada a la pantalla. Mi vida, yo no sé cuánto te quiero, pero es mucho, de veras, para siempre, Miguel. Esse, para mim, é um dos contos, eu gosto de todos, um dos mais lindos, porque aqui a gente vê, mais uma vez reforçado, o amor, né, de Violeta e Miguel, e numa manifestação dele, né, porque a gente sabe do amor da Violeta, tudo que a Violeta luta pelo Miguel. Tá? E aqui nós vemos, e há outros momentos no livro também, essa consciência, né,
do amor dos dois, por parte do Miguel, e o seu próprio amor pela Violeta. E Ione, para mim foi uma honra te traduzir, não só pela obra, mas porque eu te vi escrever o livro. Eu compartilhei com, né, boa parte da leitura dos manuscritos, né? Então, quando eu fui chamada para te traduzir, eu me senti realmente muito honrada. E foi uma experiência única, porque cada texto é único, mas porque nesse caso eu sabia a tua história, né? E foi compartilhada. Então, passar todos esses textos para o espanhol teve um significado muito grande para mim. Foi traduzir toda a tua luta, traduzir ou dos personagens. Desculpem. E foi muito... Pega no colo, pega ela. É que agora eu vou ter que entender. Ela está querendo, ela está defendendo a casa. Se eu for atrás, ela não vai vir. Ela está ocupada defendendo a casa. Então, desculpem. Mas a Ione caiu? Acho que sim, André. Acho que sim. Aguarda um instantinho. Eu vou aproveitar esse momento e vou deixar no chat o meu e-mail para as meninas entrarem em contato. Uhum. Ela está tentando entrar. Está voltando. Bom, voltou. Isso. Sim, Ione. Só falta a tua imagem. Que bom. Por favor, repete essa última coisa que eu acho que eu não ouvi. Que tu ficasse emocionada. Sim, de traduzir não só, não eram só textos, mas era traduzir toda a luta, todo o amor, todo o envolvimento, né? Que na verdade foi se revelando para mim através dos teus personagens ao longo do desenvolvimento desse livro. Então, eu fui vendo eu presenciei o nascimento, né, o desenvolvimento e o nascimento desse livro, e depois coube a mim traduzir. Então, foi uma experiência muito diferente, né? Geralmente o livro chega, ou a obra chega para que eu traduza sem eu ter presenciado, né? Porque geralmente não é o que ocorre, né? E nesse caso foi isso, tanto que eu já conhecia todos os contos, eu já conhecia toda aquela história, né, Ioni? A gente, apesar de ter conversado muito naquela época, eu não tinha, lembra, Ioni, eu não tinha maiores dúvidas sobre os teus textos, porque eu te conhecia bem, né, e eu conhecia bem esses textos, então foi realmente uma experiência bem diferente, né, essa tradução em especial, Ioni. Uhum. E são contos, né? Tem toda essa parte da elaboração desse luto, e tem vários momentos lindos, né? Como esse que eu li, né? Assim como ocorre com o livro da Lorena também, que tem toda a parte, né, das convulsões, mas tem aqueles momentos também alegres, né? Que vão se misturando à vida.
Ione? Acho que é importante, está me ouvindo? Sim, sim. Acho que é importante a gente poder dizer a tua impressão e de quem leu o livro, de que não pareça só uma coisa tão pesada, né? Acho que tem Não. momentos assim que, claro que com o tempo, nesses 19 anos, vai fazer 20, as coisas estão piorando no sentido clínico, mas a gente consegue se divertir. Até pouco tempo atrás a gente cantava, ele acompanhava em alguns trechinhos de música, a gente, eu aqueço ele toda noite. Acho que tem coisas muito vivas, muito importantes, muito boas nisso tudo. Tem passagens interessantes, assim, que fez a enfermeira, a técnica de enfermagem, conversando com ele, deitou ele na cama, né? E eu estava com ele e eu disse, ô Miguel, eu vou lá em cima, a nossa casa tem 2 andares, eu vou lá em cima, eu tinha que fazer alguma coisa aqui em cima, já desço. E ele está bem. Eu disse, tu me espera? Ele disse, sim. Aí a enfermeira queria deitá-lo, ele estava sentado na cama, e ela queria deitá-lo, e disse, vamos, seu Miguel, vamos deitar. E ele dizia, não, vamos deitar. E ele disse, não, eu já combinei, ele disse textualmente, eu já combinei de deitar com a minha gringa. Então, dentro da tragédia, tem coisas muito interessantes, Tem. muito cômicas até, que a gente consegue rir muito. Tem. E eu te traduzindo, isso já me aconteceu quando eu li eu ouvi a leitura dos teus manuscritos, mas assim, eu traduzindo, eu em vários momentos chorei, voltei a chorar, né? Porque o tradutor acaba, é um leitor, né? E a gente se envolve com o texto, né? Eu chorei em vários momentos e eu ri em vários momentos, porque é um luto em carne viva, mas em carne viva porque tem vida ainda, e tem vida, né? Então, nem tudo é tristeza ou nem tudo é luto, tem esses momentos, né? Tanto que eu li um momento aqui belíssimo, né? Eu justamente escolhi um trecho, né? Em que a gente vê muita vida, né? E um momento muito lindo. Então, é isso, né? E essa é a vida, né? Sempre tem um equilíbrio, né? Entre a dor e a alegria, né? E essa é a beleza, né? Da tua obra, Ione, né? Sem dúvida, né? Eu tive essa experiência como leitora e como tradutora, né? Te agradeço muito, tu não sabe, eu te escolhi para isso. Não Eu só sei, pela tua capacidade de traduzir, mas pela pessoa que tu és. Pela obrigada, querida. sensibilidade que tu tem. Obrigada. E para mim foi uma honra. Para mim também. E aí eu queria te perguntar, Ione, mas eu acho que de alguma forma já foi respondido, essa experiência te ajudou muito como psicóloga também, né? Não só a elaborar o teu luto, mas como psicóloga. Acho que sim. Acho que uma experiência dessas se não mata, só melhora, né? Só não. Se a gente não morre disso, a gente tem que ficar melhor. Porque eu acho que sim, acho que consigo entender muito bem os meus pacientes, pelas dores e pelos lutos e pelas perdas, e também pelas alegrias, né? Uma outra coisa também é um problema similar a esse, e procuro, então, os familiares eu também posso ajudar no consultório, meu consultório em Porto Alegre, e acho que sim, acho que eu fiquei uma pessoa bem melhor.
e profissionalmente também. E Ione, toda arte inspira, né? Então, não é diferente com o teu livro. Então, eu vou chamar de novo a Eliane para fazer uma leitura. Então, a Ione já conhece, eu fiz esse trabalho, foi no lançamento, né, Ione, na Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, está datado aqui, dia 10 de dezembro de 2018. Então, o que me levou a escrever este poema? Eu comecei a ler o livro da Ione e eu comecei a chorar. E eu já estava convidada para comentar ou fazer alguma intervenção, né, a partir da leitura do livro da Ione. E aí eu peguei um caderno e comecei a ler os contos, comecei a transformar aquele sentimento que eu estava sentindo a partir da leitura, a partir do que você estava trazendo, que estava... Como leitora, estava muito difícil de processar naquele momento, né? E aí eu escrevi, certo? Então, a partir da obra Luto em Carne Viva, nossa querida Ione Russo, me aventurei a mergulhar no universo literário e ensaiar um poema. Foi um refúgio encontrado para conhecer e assimilar uma história de amor. Peço permissão à escritora para apresentá-lo com fragmentos do texto e adaptações. Da mesma forma que eu fiz com a Lorena. Violeta, violada, amada, atordoada, constrói corda, sai do poço, luto, carne viva, além da pele, alma ferida, cicatrização. Miguel, homem bom, administrador, desacordado, rombo para a morte, esvai em sangue. Vento grunhe, folhas revoltas, aflitas. Enlouquecem no ar, dançam desesperadas, ritmadas, uivam, difícil inverno de dor. Água, goela abaixo, refresca juízo, olhar absorto, véu translúcido, cristais, lembranças gastas, economia da dor. Morte escorada num canto. Permanece sem graça. Foi-se sem fio. Lenta. Sorrateira. Constrangida. Minutos. Horas preguiçosas. Pachorra gélida. Transmuta-se. Reanimações. Sempre esperança. Maio a setembro. Promessas em mentes. Partos coloridos brotam entre jardins. Tudo viceja. Borboleteiam. Passaredo esganiçado saracoteiam. Gelo das almas. Miguel e Violeta. Mãos enlaçadas, compasso gradual, ritmados. Agonia ofuscada. Transformações
corredeiras, mares, vales, depressões, continentes contidos. Amálgama infinito, continuidade quebrada, coração disparado, palavras ocas, balsas, aluvião de emoções, corpos fundidos, líquidos corporais, acúmulo de dor, vísceras à mostra, forma suportável, inumana, humana, 10 e 7, caminhos de pedra, trilhas firmes, seguras, concretadas, sentidos múltiplos, escrita, reinvenção da vida, novas passagens, espessura da dor, chama do amor. Minha vida, eu não sei quando ter, quero mais e muito, mesmo, sempre. Vivo para ti, gringa. Para ti, Ione. A minha homenagem foi uma forma que eu consegui, né? Muito obrigada, muito obrigada. É lindo esse poema. Muito obrigada. É extenso, mas demonstra todo o afeto e todo o carinho, né? Ao ler uma obra que tem história, que tem vida, que tem amor, né? Merecia algo, né? Como merece a obra ser concretizada, né? Posta em conserva, né? Que muitos falam, colocar uma obra em conserva, colocar uma obra para a sociedade, para a comunidade, para conhecer e saber um pouco da história, né? Dessa luta, desse amor e desse luto, né? Como você também trouxe. O silêncio às vezes nos pega, né? Nos faz pensar, nos faz refletir. Alguém mais gostaria de trazer alguma coisa? Que já leu a obra da Ione, da Lorena? Gostaria de compartilhar? Pois olha, vocês estão me ouvindo? Sim, Marília Luísa. Eu não li o livro da Ione, eu a conheço das discussões de literatura, mas embora não tenha lido, por ter participado dessa live agora de noite, eu senti muitas coisas me tocarem, particularmente porque o meu companheiro, o meu marido, também está numa situação semelhante. Ele teve paralisia infantil quando era pequeno e agora está com 80 anos e aos 70 ele começou, aos 60 já, ele começou a ter esse pós-polio síndrome, que é o que acontece com as pessoas quando envelhecem com pólio. Alguns têm, outros não têm. Ele teve. Então, a vida vai escorrendo, né? Vão se debilitando, debilitando. Então, o que eu senti, que entra em consonância com o que a Ione disse, é esse luto. E esse luto, no meu caso, tem sido um luto constante. Não foi um luto assim, que aconteceu com um acidente, mas foi um luto que eu já, quando eu o conheci, ele já tinha problemas para caminhar, andava de bengala, mas depois ele perdeu o equilíbrio, foi para uma cadeira de rodas, depois teve 2 embolias pulmonares, várias assim
doenças bem sérias, foi para o hospital. E na última vez que ele esteve no hospital, esse ano, em abril, ele voltou sem movimentos, porque no hospital ele não teve a oportunidade de fazer fisioterapia. E ele tem um fisioterapeuta que o atende 3 vezes por semana. E é isso que o mantém ainda, fazendo algum movimento com as mãos. Mas ele voltou completamente sem movimento. Até para comer no início eu tinha que auxiliá-lo. Então é como a Ione disse, né? Está atendendo uma criança porque as necessidades são similares. Só que é uma criança com quem a gente já teve uma relação amorosa, afetiva, marital, e de repente isso tudo se vai. Mas fica uma ligação extremamente forte. E aí tem uma coisa interessante, aliás, não sei se é interessante, mas é uma coisa interessante mesmo, que é Maria Luísa, o teu Esse é o som amor. não está. O teu som. Fala, vê o teu som aí. Tá bom? Tá, melhorou. Melhorou? Tá. É realmente uma relação, é uma coisa interessante, porque interesse significa enter-se, que é uma expressão latina, entre o ser. Então, não é um interesse, aquele interesse que se conhece, mas é um interesse porque é uma relação entre duas pessoas. Anyway, e nesse ponto, as coisas foram se construindo de forma que a relação foi modificando, foram entrando novos elementos. Por exemplo, a irritação dele de vez em quando, que eu não conhecia, porque ele é um homem extremamente doce, de uma doçura infinita, a voz. Por isso que eu me apaixonei por ele no primeiro momento, porque ele lembrava muito a minha avó. A vovó era assim, e falava exatamente como a vovó falava. Meu Deus, aqueles olhos azuis, impressionante. Bom, anyway. Então, essa doçura meio que se quebrou com essas dores, porque ele tem muita dor, não é? Ele toma medicação para controlar dores, ele toma muita medicação. Mas ele tem uma pessoa hoje como estava no início desse problema maior que surgiu com o problema do equilíbrio. Ele voltou, ele chegou a perder muitos quilos, esse ano ele estava um palito, tanto que era muito fácil de mexê-lo na cama, né? Porque ele estava sem movimento. Mas aí eu comecei a fazer comidinhas, né? Ele teve uma grande diarreia, ficou muito, muito magro. Aí comecei a fazer comidinhas daqui, suquinhos dali, e ele foi recuperando até entrar na rotina dele. Hoje ele come aquilo que ele gosta, inclusive a comida norueguesa, que ele mais gosta. Então, agora a coisa está recuperada, mas o luto continua, porque essa perda não terminou. É uma perda que vai continuando, continuando. Por outro lado, eu também envelheci, no sentido de perder a cor do meu cabelo, hoje estou completamente branca, né? E quando nos conhecíamos, eu tinha os cabelos naturais castanhos. Então, são perdas mútuas. E eu tive, assim, eu fiz um esforço, eu digo para vocês, um esforço muito grande para entender o que estava acontecendo, porque foi um verdadeiro horror, né? Tá com uma pessoa que conversa, que conta histórias de manhã, no café da manhã, e trabalha com história da matemática também. Então, ele vinha com aquelas coisas que ele andava lendo, escrevendo para o café da manhã, não terminava. E eu dizia, bom, Otto, agora nós temos que ir para a faculdade, né? Tá. Aí, então, ele parava e a gente ia. Agora, essa vitalidade, eu sinto falta, porque ele perdeu. Inclusive a memória. Aquela coisa, ele era um homem com uma memória muito impressionante. Os colegas dele, quando tinham dúvidas de datas, perguntavam para ele. Em reuniões que eu participei também, como é que é, Otto? Quando é que ele morreu e tal? O Gauss,
os outros, enfim. Bom, então, essa coisa do luto, eu tenho a sensação que é como um baixo contínuo na música, por exemplo, né? Principalmente do barroco, tem aquela parte básica e depois em cima se faz as melodias. O Bach tem muito baixo contínuo. E o Mozart também. Tá, 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 tá. Aquilo continua, mas novas experiências vão sendo formuladas, construídas nessa vida cujo baixo contínuo está cada vez baixando mais de volume. É muito, como é que eu vou dizer para vocês? É uma coisa muito, não é pesado, mas é uma coisa assim de ir acompanhando a música do companheiro, né? Não pode se perder a ressonância. E também do ponto, agora eu até chego a pensar que todo o meu trabalho como pesquisadora sempre foi na área da comunicação humana, né? Eu escrevi uma tese de doutorado sobre a comunicação professor-aluno em sala de aula, não tem nada a ver com coisa afetiva, mas tem a ver. Analisei as perguntas e respostas, as respostas erradas, e fui entendendo cada vez mais. Então, uma coisa que me ficou desses estudos teóricos, e também observacionais, porque eu observei salas de aula, né? Entrevistei muitos professores e tal, foi essa questão do diálogo, né? É quando um diz uma coisa, o outro respondeu. Eu fiquei muito admirada do que o Miguel escreveu no computador para a Violeta, né? É tudo que ele conseguia expressar e ele colocou em palavras. Isso é uma coisa de um sentimento, de uma finesse, de uma capacidade de expressão que, aliás, a autora desse livro, a Ione, também tem. Quer dizer, transformar todos esses sentimentos que ela viveu em palavras. E também a Lorena, a mesma coisa. Quer dizer, vivências pessoais de dor, de constrangimento, de receber essas reações negativas, né, que tu recebesse, Lorena, do contexto onde tu estavas. E isso aí tudo vai abalando, ou vai permitindo uma elaboração, a gente vai entendendo e vai indo para frente. Eu acho que eu não tenho mais medo de nada, de um medo. Acho que tudo já aconteceu, né, Maria Luísa? Tudo já aconteceu, tudo que tinha que acontecer já aconteceu. Mas, gente, chegou o momento, o médico agora, né, nessa última embolia, ele me disse, olha, o Otto passou do lado da morte. Santo Deus! Mas eu passei por lutos piores antes, piores, que agora já é, a embolia pulmonar é uma coisa mais física, né? Mas o problema foram as questões de perdas emocionais, né? De palavra, isso foi horrível. E o movimento também, né? A gesticulação, e toda a expressão, e o vocabulário, e a gente se comunica em inglês, tem mais esse detalhe. Quer dizer, não é uma comunicação finíssima, mas ele tem uma percepção muito fina das coisas, então ele consegue colocar no inglês, que não é a língua materna também, graças a Deus, o inglês para nós dois é segundo. Oi. O inglês para nós. Alô? Aconteceu. Não sei. Aconteceu alguma coisa que a gente. Teve uma interferência. O inglês para nós dois, assim, para mim é a terceira língua, para ele é a segunda. Então nós estamos em condição de igualdade em termos de língua. Mas ele conhece muito melhor o inglês do que eu. E isso aí é outro fator que eu nem vou entrar, mas enfim. Mas nessa situação, então, ele conseguia colocar finamente em palavras os pensamentos dele.
E agora isso já está sendo retirado, ele está se retirando, né? Ficando muito mais tudo para ele. Ele continua sentindo as coisas dele, mas a transformação dos sentimentos em palavras ficou muito mais limitada. Então, uma coisa que me chamou a atenção no livro de vocês duas é essa capacidade de colocar em palavras os sentimentos de vocês. Uma coisa assim muito... Eu não gosto de usar muito o termo terapêutico nesse sentido. É terapêutico, mas também é uma coisa muito devida, né? De produção de energia, produção de comunicação, de afetividade, de emoção. São questões que são sentimentos que vão se criando na relação, que vão fortificando e que vão dando prazer ao longo da vida. Obrigada, Maria Luísa. Olha só. Muito obrigada, Maria Luísa, muito obrigada. Eu não sabia dessa parte da tua história, mas acho que temos bastante para conversar. Te agradeço muito a tua avaliação. Que bom, Ione. Eu não Me sabia solidarizo com a tua dor. E a gente entra em ressonância, né? Quando tem coisas semelhantes que acontecem com o companheiro que a gente ama. Mas eu não sabia se eu entrava nesse tema com esse grupo que eu conheci hoje, mas como eu senti desde o início que vocês são muito queridas, eu já contei a minha história. Tá bom. Muito obrigada, Maria Luísa, por compartilhar conosco, né, a tua história. Maria José, você gostaria de falar, por favor? Bom, eu quero dar parabéns para a Lorena, para a Ione, que elas são duas guerreiras vencedoras. O livro da Lorena eu já li, inclusive ela foi lá me levar no meu trabalho, com muito amor e carinho, e eu já li o livro dela. E quero ler o da Ivone. Tá? Parabéns para as duas. Façam muito sucesso para vocês. Vocês são duas guerreiras, vencedoras. Tá? Beijo para todos. Vou ter que sair agora que eu tenho um outro compromisso, tá? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Maria José. Muito obrigada. Alguém mais gostaria de trazer alguma coisa? Eu só queria dar uma mensagem para finalizar a minha participação e dizer que tanto a Ione como a Lorena são muito generosas por terem compartilhado a sua história com os seus leitores, tá? Porque através da literatura fizeram não só um exercício de elaboração, mas também de empatia com aquelas pessoas que podem ter, né, situações parecidas, ou para aquelas que não têm, mas que podem e precisam conhecer, né? Então, eu acho que a literatura ela é fantástica, ela nos dá mil e uma experiências que vão muito além da experiência estética, né? De ler um livro e se encantar com a linguagem ou com a própria história, né? Tanto que a Maria Luísa se sentiu à vontade para contar a sua. Eu acho que isso é a literatura que faz, que nos une. É isso então, mesmo. Verdade. Sim. Então, só agradecer as duas. E era isso. Okay. Eu também queria dizer a vocês que eu me sinto muito grata por ter participado. Aceitei o convite da Ione para participar dessa live, onde ela ia apresentar o livro, e olha, Ione, foi mais do que eu imaginei. Foi acima das expectativas. Ouvimos a tua voz e outras também. Obrigada. Muito obrigada, Maria Luísa. Olha só, a gente está indo para o final, então, se não tem mais ninguém que gostaria de comentar alguma coisa, eu vou deixar aqui o convite. Pode passar, botar aí, Andréia, por favor? Para a nossa próxima reunião. Olha só. Maria Helena.
Maria Helena Martins. No dia 5 de agosto, às 19 horas, também nessa plataforma, ela trará Ciro Martins, um humanista, né? Em comemoração aos 113 anos de nascimento do escritor e psicanalista Ciro Martins. É uma honra, né, tê-la conosco, porque esse evento acontecia sempre na PUC. E por causa da pandemia, ele não, desde o ano passado que ele não acontece. E aí, em contato com a Maria Helena, a gente trocando, então vamos fazer na GEB, né? Que eu acho que a GEB também merece saber um pouco, é uma honra, né, tê-la conosco, e saber um pouco mais sobre a história do nosso querido escritor Ciro Martins. Todas estão convidadas, logo mais, né, a gente passa para vocês o link, passo para né, as agebianas é que passam para vocês. Todas estão convidadas, certo? Eu quero agradecer, então, aproveitando aqui, aproveitar para agradecer a presença de vocês, né? Foi muito importante, muitos ensinamentos, muita sensibilidade, afeto, carinho, cuidado, amor, né? Acho que resume isso que vocês trazem, que ninguém está livre, né? Ninguém está livre de precisar de um cuidado mais especializado, de um cuidado, né, de uma atenção mais próxima, né? Nós também, né? Nós estamos vivos. Olha quantas pessoas que até tiveram Covid e estão com vários problemas, né? Sobreviveram, outras que se foram, né? Então, acho que... A angústia das pessoas que estão... eu tenho alguns pacientes assim que estão numa extrema angústia em relação ao medo de adquirir novamente a Covid. Alguns já tiveram, outros Sim. têm medo de adquirir agora. Novamente, E subjacente a isso é um luto que não é falado, né? E um Eu acho luto que que isso é não é muito falado. importante. Então, a importância de falar, né? Falar dos lutos, falar da dor, porque o que não é falado numa geração, né, vai passar para gerações seguintes, né? Então, esse cuidado que a gente pode ter, enfim, nesse momento. Muito obrigado, Lorena, muito obrigada, Ione, e muito obrigada, Obrigada a todos por essa noite. Quero agradecer a todos. Obrigada a todos também. Foi muito bom, não tenho mais palavras para dizer aqui, certo? Até a próxima, aguardamos todos vocês. Um beijo Boa noite. carinhoso. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.